Olá, tudo bem? Esse é mais um Saúde Cast SP. A nossa convidada de hoje é a Karina Mauro Dibi. Ela é diretora da Divisão de Doenças Crônicas e hoje ela está aqui para falar sobre cuidados paliativos. Karina, primeiramente, bem-vinda ao programa. Obrigada, prazer estar aqui com vocês e dividir, um pouquinho sobre o tema de cuidados paliativos com os profissionais e com a população. Certo. Karina, para dar início a esse bate-papo, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história, como você foi direcionada para essa área das doenças crônicas. Sim. A nossa divisão, chamada área de doenças crônicas, abarca também a atenção domiciliar e os cuidados paliativos. Então, há 19 anos eu trabalho com a atenção domiciliar. Eu trabalhei 10 anos na assistência, agora esses últimos quase 10 anos na gestão. Então, os cuidados paliativos, ele esteve presente desde o meu primeiro dia de trabalho na atenção domiciliar. Então, eu reconheci isso como importante. Na graduação que eu tive a oportunidade de entender sobre cuidados paliativos, eu participei da Liga numa outra faculdade federal, eu era de uma faculdade particular, e aí iniciou esse caminho. E eu fiz uma atualização em oncologia, psico-oncologia, e isso acabou me direcionando para a atenção domiciliar, que eu atuo na assistência e na gestão agora, nesses últimos 10 anos. Mas eu queria dizer que eu nasci no Hospital Tatuapé, minha mãe trabalhando, ela era enfermeira, meu pai trabalhava no mesmo hospital, enfermeiro, e nasci ali no dia que eles trabalhando, vivi naquele hospital Tatuapé, então eu tenho esse legado, então sou filha de 2 enfermeiros servidores aqui, da secretaria. Olha aí que bacana, então já tinha essa experiência já, Tive, pelos pais. Então, Karina, quando a gente fala de cuidados paliativos, muita gente pensa automaticamente em fim da vida. Eu queria que você explicasse pra gente se é isso mesmo que as pessoas pensam ou se tem muito por trás disso. Então, as pessoas, elas ainda têm esse mito, a população, As pessoas já, quando ouvem a palavra cuidados paliativos, já pensam que é sobre a terminalidade, que é um cuidado nos últimos dias de vida e até mesmo, não quero receber cuidados paliativos, não quero conversar sobre isso, que é isso que a gente quer fazer aqui, nesse podcast, falar um pouquinho para a população que o cuidado paliativo não é só a fase de fim de vida. É importante sim o cuidado paliativo, que ele vai ser exclusivo, na fase de fim de vida, mas é importante dizer que o cuidado paliativo deve ser iniciado precocemente. A gente pergunta assim para os profissionais de saúde, cuidado paliativo traz qualidade de vida? Os profissionais, eles são os primeiros a dizer sim. Como você explicaria com mais detalhes para a gente, Karina, e para o pessoal que está assistindo de casa, que nunca ouviu falar sobre cuidados paliativos? O que são os cuidados paliativos para um paciente? Sim. O cuidado paliativo é um cuidado básico, é um cuidado ativo, direcionado para a pessoa e não para a doença, onde é necessário avaliar os problemas decorrentes dessa doença. Então, esses problemas, eles causam sofrimento físico, psíquico, social e espiritual. Então, o cuidado paliativo, ele visa avaliar esse sofrimento, e utilizar de uma abordagem integral. A gente só avalia o sofrimento se tivermos uma avaliação integral, uma comunicação empática, uma escuta sensível, porque o sofrimento, às vezes, ele é invisível. Então, é muito importante essa avaliação integral para considerar que o sofrimento ele é multidimensional, onde a pessoa, de repente, ela perdeu a fé no tratamento. Então, é necessário a gente avaliar como que a gente vai conduzir o sofrimento também psicológico, quando a pessoa tem medo, ou tem uma ansiedade, ou está deprimida, ou precisa de um aconselhamento, de um apoio, de um acolhimento. É olhar para a pessoa e não para o pulmão, e não para o coração, não para o tumor, além disso. Vai muito além. Então, os cuidados paliativos seria sobre viver melhor, Isso, correto? correto? E como que isso se aplica no dia a dia de quem está ali sendo cuidado com esses cuidados paliativos?
A gente tem alguns trabalhos na literatura já mostram que o cuidado paliativo, a gente ganha até dias de vida. Falar de cuidado paliativo não é também falar sobre morte, é qualificar a vida da pessoa. Então, pode ser que a qualidade de vida para a pessoa é manter a funcionalidade, né? De repente, os esforços vão ser para melhorar essa funcionalidade, né, diante de uma doença ameaçadora de vida. Ter essa avaliação, né, e proporcionar o bem-estar de acordo com a necessidade do paciente. Entendo. E você tem algum relato para a gente marcante, alguma história de algum paciente que passou por cuidados paliativos? Ou se você tiver um relato seu, você já passou por isso alguma vez? Agora, na minha prática diária como enfermeira, na assistência e na gestão, a gente coleciona muitas histórias, muita coisa que realmente vale a pena, né, implementar o cuidado paliativo precoce. Quando chegue, né, na fase de terminalidade, melhor vivido, para dizer que o cuidado paliativo, que ele deve ser integrado com o cuidado, com o tratamento. Né? Então, são os dois, não é só o tratamento, tem que ser o tratamento e o cuidado paliativo. E o que você acha que muda quando a gente foca na qualidade de vida e não na doença, naquele momento difícil que a gente está passando? Então, muda tudo, né? Muda a perspectiva do paciente em relação à sua vida, a perspectiva da família, né? Traz mais segurança, menos medo, né? Porque o cuidado paliativo traz esse apoio a um determinado sofrimento. Vai ouvir da família ao contrário, né? Vai dizer, nossa, cuidado paliativo já devia ter solicitado essa abordagem. Então, muda muito, né? Porque qualifica esse cuidado. Onde nós podemos encontrar esse serviço de cuidados paliativos aqui na capital? Sim, hoje o cuidado paliativo, a gente está tendo um esforço de implementar e dizer que é uma abordagem. Qualquer profissional poderia utilizar da abordagem cuidados paliativos. O princípio do Sistema Único de Saúde é a integralidade da assistência. Todos nós, profissionais de saúde, fomos formados, né, garantindo esse princípio, que a gente tem que considerar o paciente em todas as suas dimensões. O cuidado paliativo, ele é um cuidado integral. Hoje, o cuidado paliativo, ele pode ser oferecido em qualquer lugar, por qualquer profissional, pode ser no domicílio, pode ser no hospital, pode ser na atenção básica. Como a pessoa tem indicação de receber os cuidados paliativos? Como eles podem saber se é a hora, se é necessário? Os cuidados paliativos são para pessoas que passam por algum problema decorrente de uma doença ameaçadora de vida. A pessoa estiver passando por esse tipo de problema, ela deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. A gente vem fazendo capacitações, oferecendo treinamentos, reuniões com as equipes, para que essa abordagem seja integrada, né, no dia a dia desses profissionais nas unidades básicas de saúde. A gente entende que a unidade básica de saúde, ela tem o objetivo de sensibilizar a população sobre o tema, falar nos grupos o que é cuidado paliativo, sobre a trajetória de algumas doenças, esclarecer, né, dar informações para a população. O outro objetivo é oferecer o cuidado paliativo nas linhas de cuidado, na linha de cuidado do hipertenso, da pessoa com Alzheimer, da pessoa com diabetes, por exemplo. A atenção básica, ela vai oferecer o cuidado paliativo precoce e vai complementar, né, o cuidado paliativo ao tratamento. Certo. A gente sabe que para muitas pessoas, né, estar em casa, principalmente durante um período assim que você está passando por uma doença tão complicado, faz a diferença. Como os cuidados paliativos eles funcionam dentro da atenção domiciliar? Então, as pessoas com doenças crônicas, né, que tem lá a sua doença ameaçadora de vida, que está no processo ativo, progressivo, essas pessoas estão no domicílio, elas estão em casa, elas não estão no hospital nem na urgência e emergência. Então, o cuidado paliativo, ele é direcionado para as pessoas que estão em casa. Então, a atenção domiciliar, ela é um serviço muito importante nesse cenário, que vai oferecer o cuidado paliativo, né, que precise de uma equipe multiprofissional, porque o cuidado paliativo, ele não é centralizado no médico, ele é centralizado, ele é feito pela equipe multiprofissional,
por conta das nuances, né? Para a gente fazer uma avaliação integral, a gente precisa da equipe multiprofissional. Então, quando o paciente, ele agora falando de fase de fim de vida, né, é a equipe da atenção domiciliar, a EMAD, como a gente fala, que vai fazer esse acompanhamento até os últimos dias de vida da pessoa no domicílio. Ameniza todo esse sofrimento da família, do paciente, do cuidador, acompanha, né, esse processo de terminalidade. Aí sim é responsabilidade do serviço de atenção domiciliar, que é o programa Melhor em Casa. Certo. Recentemente, a Secretaria Municipal da Saúde aqui de São Paulo lançou diretrizes sobre os cuidados paliativos em casa. Eu queria saber o que muda com isso e o que essas diretrizes trazem de mais concreto para a população. Então, as diretrizes foram concluídas no momento em que, ineditamente, a gente teve a portaria nacional para a implementação dos cuidados paliativos em todos os serviços. Aí o nosso secretário da Saúde, ele, na confiança que isso era muito importante, ele teve a oportunidade de ter a nossa portaria municipal de cuidados paliativos. E, frente a isso, tivemos que escrever uma diretriz técnica para alinhar, né, como que deve ser feito esse cuidado. As pessoas que têm doença crônica ameaçadora de vida estão na sua casa, estão nos seus domicílios. Por isso que a diretriz de cuidado paliativo, a gente é na atenção domiciliar, mas pode ser feita tanto pela UBS quanto pelo programa Melhor em Casa. Então, a diretriz, ela alinha e ela responde também, nossa, mas o que eu tenho que fazer de verdade? O que são os cuidados paliativos? Então, a gente tem aqui alguns eixos, né, que a gente apresenta para as equipes, conversa, capacita, e nada mais é do que a gente aprendeu na faculdade, né? São temas sensíveis a cada categoria profissional. Então, a gente precisa, sim, identificar quem precisa de cuidados paliativos. Para isso, a gente tem um fluxo instituído, entender se esse cuidado paliativo está sendo inicial ou se a pessoa está na fase final de vida, oferecer uma avaliação multidimensional por uma equipe multiprofissional. Então, eu vou fazer um plano de cuidado, identificando o sofrimento, né, não só o físico, mas espiritual, psicológico e social. Não é só identificar, eu tenho que implementar as ações e ir avaliando a intensidade desse sofrimento, né? Então, faz parte, a equipe tem que fazer essa avaliação de intensidade. E outras ações, como falar sobre cuidado paliativo para a família, isso é importante para o cuidador, capacitar o cuidador no cuidado. Então, isso faz parte dos cuidados paliativos. Outro ponto importante também são as práticas integrativas complementares. Então, são práticas que inerentes, né, ao nosso trabalho, então faz todo sentido, né, a gente poder utilizá-las, né, para cuidar do paciente, da família e do cuidador. Precisamos também validar os planos terapêuticos. O plano terapêutico, ele não é feito pela equipe, somente pela equipe. Eu preciso considerar o contexto de vida da pessoa, do paciente, o sentido que a família e o paciente dá para aquela trajetória da doença. Então, eu preciso ir atualizando o plano terapêutico junto com a família e com o cuidador. Que, de repente, depois de eu ter oferecido o cuidado paliativo, eu possa conversar sobre o planejamento futuro, que é o plano antecipado de cuidado. Eu só chego nesse momento se eu estiver oferecendo os cuidados paliativos. Aí sim, a gente vai poder fazer alguns acordos, né, de como, né, esse paciente gostaria, né, de ser conduzido nos últimos dias de vida. Então, isso é muito importante. Hoje, a portaria de cuidados paliativos, dar autonomia para o paciente. O que é dar autonomia para o paciente e para a família? É falar sobre o assunto, é não conspirar com esse silêncio. Dar informações para a família decidir, o paciente decidir. Então, a decisão é em conjunto. E, por fim, as medidas de fim de vida, que aí é o programa Melhor em Casa. Então, esses eixos de cuidados são muito importantes para a gente poder ampliar o acesso dos cuidados paliativos para a população. Isso tudo que você falou está descrito nesse material, né? Sim. E a impressão que me passa é que quando a gente visualiza isso, né, fica mais claro a gente entender esse processo que acontece. Eu vou mostrar para o pessoal de casa aqui o material e tem as etapas de todo o cuidado paliativo, né, quando você está ali atendendo o paciente e esses cuidados que você deve ter. É o que você citou para a gente da escuta, né? A escuta e empática e emocional,
eu acho que se faz muito necessária nesse momento, para a pessoa que está passando por Sim. aquilo, né? É. Então, Karina, para o profissional que trabalha na saúde, como essas diretrizes elas ajudam para quem está ali na ponta? Então, a diretriz ela foi idealizada a partir das pessoas que já faziam cuidado paliativo. Então, ouvimos essas pessoas, fizemos vários encontros, fizemos lá uma metodologia de escuta. Todo o conteúdo escrito nessa diretriz veio dessa escuta. Então, foi feita através da participação dos profissionais da atenção domiciliar que faziam o cuidado paliativo. Essa escuta direcionou para os eixos que a gente construiu hoje. A diretriz, ele é um caminho, alguns passos, eu acho que dá visibilidade, clareiam qual que é o próximo passo, por onde eu começo. Então, através da diretriz, a gente está levando esse tema, está capacitando os profissionais de saúde. Você acha que ainda há muito tabu sobre o assunto do fim da vida? E como é que você acha que a gente pode conversar mais abertamente sobre esse tema? Esse é um desafio, né? Esse tema é um desafio, porque a atenção básica vai ter que falar mais, vai ter que sensibilizar a população sobre a finitude de vida, dizendo que é uma etapa, né, que vai acontecer, todo mundo vai morrer. Né? E o que é o cuidado paliativo? O que é esse cuidado que integra o tratamento? Eu falar sobre as doenças, eu esclarecer a trajetória dessas doenças para a população, falar que o cuidado paliativo é um cuidado que ele integra o cuidado ao tratamento e que isso traz mais qualidade de vida, bem-estar, junto no contexto da população. Mas em outubro a gente comemora o Dia dos Cuidados Paliativos, então é um mês importante para a gente poder falar sobre isso, né? E não esquecer dessa temática. Exato. E se você pudesse deixar uma mensagem para aquela pessoa que acha que cuidados paliativos é desistir, o que você diria para essa pessoa? Então, cuidado paliativo não é desistir, né? É incluir, né? É incluir um cuidado que vai trazer mais bem-estar. É um direito do paciente, né? Então, hoje, por exemplo, é o meu direito receber cuidado paliativo. Então, a política traz isso como um item muito importante. Então, eu digo para vocês que é um direito nosso receber os cuidados paliativos e que o cuidado paliativo ele deve ser integrado ao tratamento e que não é só a questão de fim de vida, né? E não é só quando não há mais nada a fazer. Tem muito o que fazer. Por isso que aqui a gente fala da diretriz, a gente olha quanta coisa a gente tem que fazer, né, para implementar o cuidado paliativo. Exatamente. Então, é uma oportunidade para que a população também entenda que a morte não é um tabu, né? É um ciclo que se finaliza da nossa vida. E esse entendimento que a vida deve ser vivida com maior qualidade, com maior intensidade, né? Então, Exato. o cuidado paliativo traz essa oportunidade de, apesar de ter uma doença ameaçadora de vida, né, eu possa encontrar algum sentido nessa trajetória, manter a minha funcionalidade, a funcionalidade da pessoa e viver com bem-estar, né, diante do contexto. Eu tive um familiar que passou por isso, né? Recebeu cuidados paliativos e eu constatei de perto que realmente faz toda a diferença. É muito importante a gente falar mais sobre isso. Sim. Karina, para a gente finalizar, quer complementar com mais alguma informação para o pessoal que está assistindo? Acho que eu consegui, né? Falar Conseguiu. tudo que acho que eu precisava, né? Sim, imagina, eu que agradeço a sua presença. Esse foi mais um Saúdecast SP. Eu agradeço a vocês. Se vocês gostaram do vídeo, então compartilhem, comentem, curtam também. E se você ainda não nos segue, não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo Saúdecast SP.